Olá, galera! Hoje vamos divulgar uma nova pesquisa no quadro Ciência para Todos sobre a caracterização molecular de linhagens elite de mamoeiro via marcadores moleculares. Trabalho da doutoranda Adriana Azevedo Vimecati Pirovani e colaboradores, com a orientação da doutora Elaine Cristine Cancela Ramos. Esse artigo foi publicado em 2021 na revista Functional Plant Breeding Journal. Então, aproveita, já curte esse vídeo e manda para os amigos. Agora vamos lá? O desenvolvimento de novas cultivares nacionais de mamoeiro com boa produtividade, qualidade dos frutos e resistência a doenças depende de um esforço contínuo dos melhoristas de plantas. Esse trabalho envolve a caracterização morfológica ou fenotípica e molecular dos bancos de germoplasma, que são os locais onde é armazenada a variabilidade genética de uma espécie. Os genótipos pertencentes à coleção de germoplasma de mamão, mantida pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, em parceria com a empresa Calimã Agrícola, têm sido amplamente utilizada na produção de novos cultivares de mamoeiro e contribuído muito para o progresso do melhoramento genético do mamão no Brasil nas últimas 2 décadas. O conhecimento do nível de diversidade, ou seja, das diferenças entre as linhagens presentes no banco de germoplasma de mamão da UENF e da Calimã, é fator essencial na produção de híbridos de alto desempenho em futuros programas de melhoramento genético. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi analisar a variabilidade genética e estimar parâmetros de diversidade de 23 linhagens elite de mamão com base em marcadores moleculares microsatélites. A utilização de ferramentas moleculares teve início na década de 80 e foi um grande avanço na caracterização do germoplasma e desenvolvimento dos programas de melhoramento de plantas. Os marcadores moleculares são quaisquer informações que possam caracterizar e diferenciar um indivíduo e que sejam reproduzidas em seus descendentes. Há vários tipos de marcadores moleculares. Nesse trabalho, os autores utilizaram os marcadores moleculares microsatélites, ou SSR, que são ideais para a caracterização e avaliação da diversidade genética em diversas culturas, por serem altamente polimórficos, ou seja, conseguem identificar muitas diferenças na sequência de bases do DNA, por serem codominantes, ou seja, conseguem distinguir homozigotos de heterozigoto, por serem de fácil interpretação e também por serem amplificados via reação em cadeia de polimerase, ou PCR. A PCR é uma técnica in vitro que imita o processo de replicação que ocorre em vivo dentro da célula. Assim como a replicação de DNA em um organismo, a PCR requer uma enzima DNA polimerase que faça novas fitas de DNA usando as existentes como moldes. A DNA polimerase, tipicamente usada na PCR, é chamada de Taq polimerase, em homenagem à bactéria resistente ao calor da qual ela foi isolada, a termos aquáticos. A Taq polimerase consegue fabricar DNA somente quando lhe é dado um primer, uma sequência curta de nucleotídeos que fornece um ponto de partida para a síntese de DNA. Além da Taq polimerase, para a reação de PCR acontecer, também são necessários os nucleotídeos, ou DNTPs, cloreto de magnésio como cofator e um tampão. A PCR pode ser dividida em 3 etapas. Na primeira, ocorre a desnaturação, quando o DNA é aquecido em altas temperaturas para as fitas de DNA se separarem. A segunda etapa é quando a reação é resfriada e os primers podem se ligar às moléculas de DNA. Na terceira etapa, quando a temperatura é novamente elevada e a Taq polimerase liga as bases nitrogenadas A, T, C e G aos primers, ocorre a nova síntese de fita de DNA. Para realizar esse trabalho, Pirovani e colaboradores fizeram a caracterização de 23 linhagens elite do banco de germoplasma, 18 do grupo Formosa e 5 do grupo Solo. O mamoeiro é formado por 2 grupos heteróticos. O grupo Formosa são aquelas plantas que apresentam fruto grande, enquanto os grupos Solo são aquelas plantas que apresentam frutos pequenos.
Para isso, eles realizaram a extração de DNA de folhas jovens do mamoeiro, utilizaram também 22 primers ou iniciadores SSR com localização genômica determinada e que cobriam todos os 9 pares de cromossomos do mamoeiro. Em resumo, foi realizada a extração do DNA das 23 linhagens selecionadas. O DNA extraído de cada linhagem foi utilizado para amplificar as regiões microsatélites, SSR, direcionada pelo anelamento dos primers. E o resultado dessas amplificações foi posteriormente separado em gel em um processo chamado eletroforese. A partir dos resultados do gel, os fragmentos de DNA copiados ou amplificados foram convertidos em dados numéricos, os quais foram analisados por programas específicos que calculam o grau de heterozigose, quantidade de alelos diferentes para um determinado loco, bem como a distância genética entre as linhagens estudadas. Como resultado desse trabalho, os autores verificaram alta variabilidade genética entre os genótipos analisados, principalmente entre as linhagens do grupo Formosa. Por outro lado, as linhagens do grupo Formosa apresentaram maior segregação dos locos, ou seja, a presença de diferentes alelos para um mesmo loco, e, consequentemente, menor fixação para os locos analisados. Esses resultados apontam para a necessidade de avançar gerações de autofecundação com linhagens do grupo Formosa para aumentar o nível de endogamia e garantir a estabilidade e uniformidade dos híbridos desenvolvidos a partir do cruzamento dessas linhagens. E como a sociedade pode se beneficiar com esse estudo? Analisar a variabilidade genética de um banco de germoplasma, utilizando ferramentas que identificam essas diferenças com maior agilidade e precisão, contribui para a diminuição do tempo e insumos gastos para o desenvolvimento de novas cultivares com boas características agronômicas e, consequentemente, redução de preços para os consumidores. Que viagem, né? Acesse o artigo completo disponível em nosso site, o link está na bio. Curtiu? Então também comenta, porque a gente está querendo muito saber o que vocês acharam desse vídeo. E não se esqueçam de deixar as suas dúvidas. Tem interesse pela divulgação do seu trabalho em nossa página? Manda uma mensagem pra gente. Compartilhem. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem. Até a próxima, pessoal.